E se o seu maior problema espiritual for achar que está tudo bem? Jesus disse algo que corta como uma lâmina. Vocês têm olhos, mas não veem. Ele não estava falando com ateus, nem com céticos. Ele estava falando com gente religiosa, gente que ouvia, lia, ensinava, mas não enxergava, cegueira espiritual. Não é quando você não tem olhos, é quando você tem, mas eles estão cobertos por uma ilusão. Você vai à igreja, você lê a Bíblia, você fala de Deus, mas será que você realmente está vendo? Ou será que está vivendo no automático, repetindo o que aprendeu, sem perceber que sua fé virou rotina, seu coração se endureceu, e a luz que um dia brilhou, agora está apagada? Esse vídeo não é para quem está longe, é para quem acha que está perto, mas já não enxerga mais. Jesus alertou sobre isso. E quando ele fala, é porque a cegueira já começou a se espalhar. Hoje, ele está te chamando para abrir os olhos, antes que seja tarde. Se essa introdução já te fez parar para pensar, se você sentiu como se Jesus estivesse descrevendo você, então não ignora esse alerta. Cegueira espiritual não começa do nada. Ela vai se instalando em quem acha que já sabe tudo, em quem parou de buscar. Em quem se acomodou com a aparência. Se inscreve agora no canal. Deixa o like para essa mensagem alcançar quem também precisa acordar. E comenta aqui embaixo, com humildade e verdade. Senhor, me mostra o que eu ainda não consigo ver. Essa pode ser a oração que vai abrir seus olhos espirituais. Você já percebeu como é possível se acostumar com a fé e ainda assim estar distante de Deus? É possível saber os versículos, cantar as músicas, assistir aos cultos, servir em ministérios e mesmo assim estar cego. Cego espiritualmente. Foi exatamente isso que Jesus quis dizer com a frase. Vocês têm olhos, mas não veem. Porque tem gente que parece ver, mas não enxerga. Parece ouvir, mas não entende. Parece perto, mas está longe. E o pior, nem sabe disso. A cegueira espiritual não acontece de repente. Ela vai se instalando, aos poucos, silenciosa, disfarçada. Ela começa quando você troca a presença de Deus por performance. Quando você ora, mas sem fome. Quando você lê a Bíblia, mas não se confronta mais. Quando você adora, mas sua mente está em outro lugar. Quando você vai à igreja, mas só por costume. E aos poucos, o que era vida, vira rotina. O que era luz, vira sombra. O que era fogo, vira brasa apagando. Mas por fora, tudo parece bem. Você ainda fala, Deus é bom. Você ainda posta versículos. Você ainda tem aparência de fé. Mas por dentro, a visão está turva. O discernimento está nublado. O coração está embotado. É como viver com uma lente suja. Você vê, mas não com clareza. Você enxerga, mas já não sente. E esse é o problema. A fé se tornou uma casca. E o mais perigoso é que esse estado engana até você mesmo. Por que você não se sente rebelde? Você não está em pecado escandaloso. Você não abandonou a fé. Mas você também não sente mais, não se arrepende mais, não se emociona mais, não quebra mais, não ouve mais a voz, não muda mais com as mensagens. E isso é cegueira espiritual. É quando o coração está em silêncio. Mas você não percebe que o céu também está. É quando Deus tenta te falar, mas você acha que é só mais um vídeo, só mais uma palavra, só mais um aviso. Foi assim que muitos dos fariseus viviam. Eles conheciam as Escrituras, eles jejuavam, eles oravam, mas estavam cegos. Jesus estava diante deles, e eles não o reconheceram. E se isso estiver acontecendo com você? E se a presença de Deus estiver tentando te tocar, mas seus olhos espirituais estiverem fechados? E se você estiver defendendo uma vida com Deus, que na prática já virou uma ilusão? Você pode ser um frequentador fiel, você pode ser respeitado por todos, você pode até pregar, cantar, liderar, mas se seus olhos espirituais estiverem fechados, nada disso salva. Nada disso transforma. Nada disso limpa.
E aqui está a verdade dura, mas necessária. Tem muita gente vivendo com fé, mas sem revelação, com rotina, mas sem discernimento, com Bíblia aberta, mas coração fechado. E sabe o que isso produz? Uma geração que se acostumou com a luz, mas que já vive nas trevas sem notar. Uma geração que ouve Jesus todo dia, mas não o reconhece na prática. É como o povo de Israel nos dias de Isaías. Deus disse: "Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim." Isaías 29:13. Jesus repetiu essa mesma profecia, porque a cegueira espiritual é antiga e continua viva hoje, e talvez esteja viva em você. A pergunta que precisa ecoar é: você realmente está enxergando? Ou está apenas vivendo no piloto automático da fé? Quantas vezes você já ouviu uma pregação e pensou: fulano precisava ouvir isso, mas nunca aplicou para si? Quantas vezes você se emocionou com uma música, mas sua vida não mudou nada? Quantas vezes você disse amém, mas viveu como se fosse tanto faz? Isso é cegueira espiritual. É ver sem ver, ouvir sem ouvir, sentir sem ser transformado. E é por isso que Jesus falou com tanta firmeza. Ele não disse isso para condenar, mas para acordar. Porque a pior cegueira é a de quem acha que está tudo bem. A de quem se convenceu que sabe o suficiente, que já viu demais, que já sentiu tudo o que precisava sentir. Mas a fé não é um ponto final. Ela é um caminho. E se você parou de crescer, parou de ser confrontado, parou de ter revelação, você já está cego. Mas ainda há tempo. Se você sente que algo dentro de você já não é mais como antes, não finge, não disfarça, não endurece. Jesus está falando com você, com amor, com urgência, com verdade. Ele está dizendo: você tem olhos, mas não está me enxergando mais. A frase "vocês têm olhos, mas não veem" não é nova. Jesus não criou essa expressão no momento em que confrontou os religiosos. Ele estava cumprindo uma profecia antiga e revelando que ela continuava viva. Lá em Isaías, capítulo 6, o profeta tem uma visão poderosa do trono de Deus. Ele vê o Senhor assentado em majestade, anjos clamando: "Santo, Santo, Santo." O ambiente treme, o altar queima. E depois de ser purificado com a brasa viva, Isaías ouve uma pergunta do céu: "A quem enviarei? Quem há de ir por nós?" E ele responde: "Eis-me aqui, envia-me a mim." Mas logo depois Deus dá uma missão incomum: "Vai e dize a este povo: ouvi, mas não entendais. Vede, mas não percebais." Isaías 6:9. Essa era a profecia. Um povo que vê, mas não vê. Ouve, mas não entende. Tem olhos, mas espiritualmente está cego. Séculos depois, Jesus repete a mesma profecia. Em Mateus 13, ao explicar por que falava por parábolas, ele diz: "Porque vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem, nem compreendem." Nele se cumpre a profecia de Isaías. A mesma, o mesmo diagnóstico, o mesmo sintoma. O povo de Deus continuava cego, mas agora a cegueira era ainda mais grave, porque Jesus, o próprio Deus encarnado, estava diante deles, falando, curando, revelando. E mesmo assim, eles não enxergavam. Os fariseus conheciam a lei, eles estudavam as Escrituras, eles esperavam o Messias, mas quando o Messias veio, eles não o reconheceram. Por quê? Porque a religiosidade pode cegar mais do que o pecado. O pecador sabe que está longe, o religioso acha que está perto, e por isso não percebe que está completamente cego. Jesus usa essa linguagem muitas vezes. Em João 9, depois de curar o cego de nascença, ele diz aos fariseus: "Se vocês fossem cegos, não teriam culpa, mas agora que dizem que veem, a culpa de vocês permanece." Em Apocalipse 3, na carta à igreja de Laodiceia, ele declara: "Você diz, estou rico, não preciso de nada, mas não percebe que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e nu."
Essa é a cegueira espiritual mais perigosa. A que vem acompanhada de falsa segurança. Você acha que está tudo bem, você se sente confortável, você olha no espelho espiritual e diz: estou firme com Deus. Mas quando Jesus te olha, ele vê um cego. E não porque ele quer te acusar, mas porque ele quer te curar. A cura da cegueira espiritual não começa com mais conhecimento. Começa com arrependimento. Não é sobre saber mais. É sobre se quebrantar mais. Não é sobre decorar versículos. É sobre permitir que a palavra penetre no lugar mais endurecido do seu coração. O povo de Israel via os milagres. Eles presenciaram curas, ouviram parábolas, receberam ensinos diretamente da boca do Filho de Deus. E ainda assim, ficaram cegos, porque os olhos do corpo viam, mas os olhos da alma estavam fechados pelo orgulho. Eles viam o exterior, mas não enxergavam o propósito. Eles analisavam Jesus, mas não o reconheciam como Salvador. E hoje, quantos vídeos você já viu sobre Jesus, mas não mudou? Quantas mensagens já ouviu que te emocionaram, mas não te quebraram? Quantas vezes você sentiu algo, mas não se arrependeu de verdade? A cegueira espiritual continua se cumprindo. Hoje, agora, tem gente que assiste tudo, mas não enxerga nada. O coração está duro, o espírito está dormente e a mente está cheia de verdades, mas sem transformação. E isso não é só uma falha, é um cumprimento profético. Isaías falou, Jesus repetiu, o Espírito continua dizendo, eles têm olhos, mas não veem. Mas ainda há esperança, porque o mesmo Jesus que expõe a cegueira também abre os olhos. Ele curou Bartimeu. Curou o cego de nascença, curou muitos fisicamente, mas também quer curar espiritualmente. E o primeiro passo é reconhecer: Senhor, talvez eu esteja cego. Não cego por rebeldia, mas por rotina, por religiosidade, por orgulho espiritual. E se você tiver coragem de admitir isso, os olhos começam a se abrir. Você começa a perceber o que nunca viu. O orgulho escondido nas suas boas obras, a indiferença que se instalou nas suas orações, a superficialidade dos seus louvores, a distância do seu coração, mesmo perto do altar. Tudo isso começa a ficar visível, e o que parecia luz revela que era só aparência. Mas Jesus não condena os cegos sinceros. Ele se aproxima, toca, cura, porque a maior graça do Evangelho é essa: você pode estar cego hoje e enxergar amanhã. Mas só se reconhecer que precisa de cura. A boa notícia é que Jesus não abandona os cegos. Ele os chama, ele os atrai, ele os toca. E se hoje você percebe que está vivendo na escuridão da rotina, na cegueira do automático, no orgulho da aparência, então esse chamado é para você. Porque o mesmo Jesus que disse, vocês têm olhos, mas não veem, também disse, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. João 8,12. Essa luz não é uma teoria, não é só uma sensação. É uma presença que invade o coração, traz discernimento, expõe a escuridão e convida à verdade. Mas essa luz só entra quando há espaço. E para haver espaço, o orgulho precisa cair, a máscara precisa cair, a fachada precisa ceder. Você precisa orar como Bartimeu orou. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Não é sobre conquistar a luz, é sobre clamar por ela. É dizer, Senhor, abre meus olhos, me mostra o que não estou vendo. Me revela o que meu coração endurecido tem ignorado. Me tira dessa falsa paz que me afasta da tua presença. Essa oração muda tudo. Ela é perigosa, porque Deus ouve. E Ele responde. Mas, quando responde, Ele mostra coisas que talvez você não queira ver. Pecados que você deixou camuflados. Emoções que você empurrou para debaixo do tapete espiritual. Disfarces de santidade que escondem frieza, orgulho disfarçado de convicção, mas depois da exposição, vem a cura. Depois da luz, vem a paz.
Porque quando Deus revela, Ele não quer te envergonhar, Ele quer te libertar. Você começa a enxergar de novo, volta a se emocionar com o que tinha virado paisagem, volta a orar com verdade, volta a sentir arrependimento de coisas que você achava normais, volta a chorar por estar longe, volta a desejar a presença, não a performance. É isso que Jesus quer. E talvez seja por isso que você está assistindo esse vídeo agora. Não é coincidência, é chamado. Deus está dizendo: eu quero abrir os seus olhos, eu quero tirar o véu. Eu quero trazer de volta a luz que você deixou apagar. Mas só quem reconhece que está cego pode receber visão. Agora, a decisão é sua. Você pode fechar esse vídeo e seguir com a mesma vida, com a mesma rotina, com o mesmo olhar vazio, com a mesma fé automática, fria e distante. Ou você pode fazer uma oração que muda tudo. Senhor, eu reconheço que estou cego. Não é fácil admitir, mas é o primeiro passo para enxergar de novo. Você pode dizer: eu me acostumei, Senhor. Achei que estava tudo bem, mas a verdade é que não sinto mais como antes. Não ouço mais como antes. Não te percebo mais como antes. E Deus ouve esse tipo de oração, porque Ele não rejeita o quebrantado. Ele não despreza o coração que se derrama com verdade. Você não precisa fazer nada extraordinário, só parar, respirar e dizer: abre os meus olhos, Jesus, tira essa venda espiritual, me mostra o que eu não quis ver, me ensina a discernir de novo, me desperta da anestesia, tira a frieza, restaura o temor. Essa oração tem poder, porque quando você ora assim, você está entregando o controle. Está dizendo: eu quero a luz, mesmo que ela revele coisas difíceis. E Deus vai responder. Você vai começar a enxergar, a entender, a sentir, a se quebrantar. A Bíblia vai parecer nova. A oração vai voltar a queimar. A adoração vai deixar de ser música e voltar a ser encontro. Mas tudo começa aqui. Então não endurece. Fala com Ele agora, com suas palavras, com sua dor, com sua sede. Porque quando um coração cego clama, Jesus para tudo, e volta a tocar. Se essa mensagem te despertou, não deixa esse momento passar. Jesus está te chamando para abrir os olhos, para sair da fé automática, para voltar a enxergar o que realmente importa. Se inscreve agora no canal. Deixa o like se essa palavra te confrontou e comenta aqui embaixo com sinceridade: Senhor, eu quero enxergar como o Senhor enxerga. Essa frase pode parecer simples, mas ela carrega uma decisão que o céu leva a sério. Jesus falou com clareza: vocês têm olhos, mas não veem. Mas essa cegueira não afeta só a fé. Ela também atinge nossas prioridades, nossa relação com o tempo, com o dinheiro, com o que chamamos de vida boa. No próximo vídeo, Jesus vai tocar em outro ponto cego da alma. Não acumulem tesouros na terra, porque tem muita gente que enxerga bem para negócios, mas está cega para o reino. Gente que protege o que possui, mas perde o que é eterno. Se essa mensagem te confrontou, a próxima pode revelar que o que você chama de bênção talvez seja só apego, e esse apego pode estar te afastando da eternidade.